bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que irão ver esse vídeo. O Senhor já tem dias que está me incomodando para estar falando um pouco acerca de Mefibosete, filho de Jônatan, neto de Saul. O Senhor tem me incomodado muito acerca dessa passagem e vamos ver o que Ele tem para falar conosco nessa passagem, que encontra em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: E Jônatan, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. O Senhor tem colocado no meu coração que nesses últimos tempos, quantos de nós estamos sendo confrontados a nos lembrar de Mefibosete, ou de um Mefibosete em nossa vida. Quem conhece essa passagem de Davi, quem tem a curiosidade de estar estudando acerca de Davi, observa bem claro que desde quando o Senhor separou Davi a rei, Saul o perseguiu dia e noite, ele e toda a sua casa. Esteve atrás de Davi procurando matá-lo. Davi poderia muitas vezes ter se esquecido de tudo que viesse de Saul. Mas como sempre, muitas vezes em meio a perseguições, tem pessoas que se importam, tem pessoas que estão em nossas vidas como amigos, companheiros, lutadores do nosso lado. E Davi teve a Jonatas. Chegou a um período que Davi se distanciou da casa de Saul, aonde veio Saul e Jônatan ser assassinados, morreram. E aquela pessoa que perseguiu a Saul e Jônatan fez questão de vir contar a Davi a proeza que ele tinha feito, ele achando que era uma grande vitória por ter matado Saul. E quando trouxe essas palavras até Davi, Davi pegou, lançou mão dessa pessoa e o matou. Porque por várias vezes, mesmo em perseguição, várias vezes Deus entregou Saul na mão de Davi. Mas Davi tinha respeito, porque Saul, mesmo ao contrário da vontade de Deus, Deus o colocou como rei. Colocou ele ali como rei, para reinar sobre Israel, porque era a vontade do povo de Israel. Então, por respeito à escolha do povo de Israel e a unção a qual o Senhor mandou derramar sobre Saul, Davi não ousou tirar a vida de Saul. E aquele homem chegou ali batendo no peito, se vangloriando que tinha matado Saul. E Davi lançou mão dele e o matou, porque deveria ter respeito por Saul. A gente observa bem claro aqui que muitas vezes, devido aos problemas, às dificuldades que estamos passando em todo o globo terrestre, não somente no Brasil, mas
todas as pessoas que estão em eminência, regendo um país, querendo ou não, por escolha da população, por escolha de muitas vezes indevidas, o Senhor permitiu que aquela pessoa esteja ali. Então nós devemos respeito, porque nós observamos no Brasil, teve um homem que ele bateu no peito que nem Deus tirava a presidência da mão dele. E todos os brasileiros conhecem a história, que o avião dele caiu, que ele desapareceu, nunca foi encontrado. Então, se não aconteceu isso com os demais que se candidataram e regeram o Brasil, é porque assim foi permissão de Deus. Nós devemos respeitar. Nós observamos aí que hoje, pela decadência espiritual de muitas pessoas, as pessoas gritam, xingam, pessoas que estão aí regendo um país. E nós, como servos do Senhor, nós não estamos aqui para isso. Nós devemos respeitar a quem Deus permitiu, não que ele aprovou, mas permitiu estar à frente de um país, ou trabalhando junto com essa pessoa no país. Nós devemos orar, apresentar cada um em oração, porque nós, servos do Senhor, nós estamos aqui regidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, mesmo nós sendo pecadores, a palavra fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele, Jesus Cristo, intercede ao nosso favor, pedindo perdão por nossas vidas, nós sendo pecadores. Então nós estamos aqui para interceder para a salvação de toda a humanidade. Vamos estar orando e apresentando o nosso presidente, vamos estar orando, apresentando os nossos ministros, apresentando todos o Senado, todos os deputados, todos que nossos juízes, todos que estão aí em eminência. Porque cabe a Deus, não a nós, cabe a Deus tratar com cada um de nós. Davi, ele deixou bem claro acerca disso, mesmo Deus entregando vitórias em suas mãos, colocou Saul ali em sua mão, a qual ele cortou um pedaço do seu vestido, e mostrou aqui, Saul, Deus te entregou em minhas mãos. Mas mesmo assim, Davi não fez justiça com as mãos. Nós não estamos aqui para gritar, nós não estamos aqui para desejar mal, nós estamos aqui para orar, sermos intercessores uns pelos outros. Nós estamos aqui para isso, para buscar em oração a salvação de todos, porque a palavra de Deus fala bem claro que ele enviou o seu Filho amado para salvar toda a humanidade. Agora cabe a mim, cabe a você nos arrepender e olhar para Jesus, porque o inferno ele não foi feito para a humanidade. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Não foi feito para o homem. Agora, se eu escolho ir para lá, é uma coisa. Eu estou escolhendo ir para lá. Então, por isso que a palavra de Deus fala que no último tempo, ou no último julgamento, o Senhor nos julgará conforme as nossas obras. Então, é a nossa consciência que nos levará para o inferno. Por causa, ela que nos mostrará tudo o que fizemos no decorrer da caminhada na terra. Então, cabe a nós buscarmos em oração o arrependimento e a conversão, para que nós possamos ser dignos de sermos chamados filhos de Deus.
Porque a palavra de Deus fala que nós somos co-herdeiros de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar esse direito de sermos chamados co-herdeiros de Deus. Nós temos toda uma herança a receber do nosso Deus. Mas para isso nós devemos ter um coração de carne, não de pedra. Uma mente santa, livre de julgamentos, livre de hipocrisia, de falsidade, cheia da presença de Deus. A gente observa bem claro que os feitos de Saul e de todo o seu reinado trouxe uma decadência ao seu reinado, à sua casa, ao ponto que a ama, uma pessoa que nem fala o nome dela, uma ama pegou o filho de Jônatas, que já era aleijado o coxo dos dois pés, aleijado dos dois pés, fugindo ficou coxo. Uma ama, uma mulher aqui a qual não é citada, que nós sejamos esta ama, que nós não olhemos para as falhas, pecado das pessoas, mas que nós sejamos protetores, independente se o nosso nome irá aparecer ou não, porque o nome que tem de aparecer é o de Jesus Cristo, porque Ele que morreu na cruz do Calvário. Então nós sabemos que Deus tem de ser exaltado, Deus que tem de ser glorificado, não nós, o nosso nome não deve aparecer. Nós devemos adorar e glorificar o nome do Senhor. E nós observamos bem claro que Davi, ao chegar lá na frente, ele se lembra e pergunta: tem alguém da casa de Davi, da descendência de Jônatas, para que Deus faça benevolência? Observa, não foi nem Davi, ele fala para que Deus faça benevolência. Mas o espírito que estava sobre Davi era o espírito de Deus, o espírito que se lembra que mesmo em meio à decadência, mesmo às lutas, mesmo às dificuldades, há um Deus que se lembra de nós. Nós pecamos, erramos, mas Ele se lembra de nós. E Ele está pronto a todo momento, a cada instante, a nos perdoar e restaurar cada um de nós, para que venhamos estar comendo. Davi deixou bem claro, ali se levantou homens e falou de Ziba. E Ziba falou a um ainda, chamado Mefibosete. E Davi falou bem claro, vai, busca ele. E buscando, Davi falou das novas ao ouvido de Mefibosete. E no versículo 8, Mefibosete fala assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Mefibosete, ele se achava assim um nada, porque sua família toda tinha errado contra Deus, contra Davi, e mesmo assim Davi se lembrou da casa de Saul. Mesmo assim, foi perseguido, humilhado, maltratado, mas ele se lembrou. Agora me falam, foi Davi que se lembrou? Ou foi o Espírito de Deus que estava sobre Davi que fez com que Davi se lembrasse da casa de Saul? Ele ainda deixou bem claro para que Deus faça benevolência. Era Deus. Nós, homens de mente duras, coração duro, a palavra de Deus fala bem claro que Deus quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne.
para que nós possamos aprender a amar como Jesus ama. Mefibosete se achava um cão. E mais, mesmo assim, Davi falou bem claro que Mefibosete seria considerado, comendo em sua mesa, como um dos seus filhos. Assim deve ser nós. Nós devemos querer o melhor para aqueles que nos perseguem, para aqueles que maltratam a humanidade. E qual é o melhor? Jesus. O melhor chama-se Jesus de Nazaré. Nos persegue, sim. Nos maltratam, sim. Nós também erramos com aqueles que estão em nossa volta. Mas nem por isso Deus deixa de nos perdoar. A palavra de Deus fala que Deus corrige e açoita todos que amam. Então, que nós venhamos estar olhando para Cristo e seguindo aqui o exemplo de homens, mulheres que morreram para nos deixar esse exemplo de amor. Um amor a qual renuncia, um amor a qual protege, como foi essa ama aqui que protegeu o filho de Jonathan. E nós observamos bem claro que o nome dela que não aparece, fala a ama do filho de Jonathan. A ama de Mefibosete o protegeu. E nem assim a gente observa que uma criança já aleijada dos pés, ao fugir caiu. Ainda ficou em estado pior. Mas se vocês tiverem curiosidade de lerem, mesmo dessa forma, Mefibosete arrumou alguém que o amava. Primeiro a sua ama, depois ele teve filho. Então, se ele teve filho, teve pessoas que o amou, mesmo com toda deficiência. Assim devemos ser nós com todas as nossas deficiências, pecados. Tem pessoas em nossa volta que nos amam. E se nós queremos receber este amor de pessoas que estão em nossa volta, nós também devemos amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam. Devemos amar porque desejamos o mal. Nós não estamos aqui para desejar o mal. Nós estamos aqui para orar e interceder uns pelos outros, buscar em oração perdão para essas pessoas que nos perseguem, que nos maltratam. Esse é o papel do cristão na face da terra. Amar. Nós devemos amar uns aos outros, como Jesus nos ama, como Deus nos ama. Muitas vezes as pessoas torcem a palavra de Deus e traz um Deus de justiça, um Deus terrível, um Deus que matava, um Deus que destruía. Não, a gente observa de Gênesis e Apocalipse que ele ofereceu a vida a Adão. Adão escolheu a morte, mas ele ofereceu a vida. E Apocalipse, novamente, ele mostra em todo o Novo Testamento ele oferecendo a vida. A gente observa nas profecias acerca de Cristo, ele novamente na pessoa de Cristo oferece a vida ao ser humano. Então Deus nunca desejou a morte ao ser humano. Ofereceu a vida a Adão, Adão recusou. Ofereceu a vida, tem oferecido a vida a todos nós, e muitas vezes pelas nossas atitudes nós recusamos essa vida, a qual o livro de Apocalipse deixa registrado bem claro que ele está olhando as nossas obras, ele tem olhado tudo o que nós temos feito, mas mesmo assim tem sido longânimo e misericordioso para que nós possamos, aqui foi oferecido em uma mesa terrestre a Mefibosete comer com Davi, mas nós observamos que Cristo oferece uma mesa na cidade celestial, numa cidade santa, para que nós possamos comer com ele nesta mesa. João, quando foi levado
a olhar, a ver a cidade santa, ele viu uma grande mesa preparada. E Jesus também deixou bem claro que ele só voltaria a cear conosco, com o ser humano, quando estivermos com ele na eternidade. Ele mesmo falou bem claro que iria preparar para nós um lugar para que nós possamos estar sentados com ele, nos alegrando com ele, cantando com ele, comendo com ele. Então, que nós venhamos fazer igual a Davi, ou fazer igual a esta ama, nos lembrar que Deus, ele é benevolente com as nossas vidas. Ele tem olhado para nós e tem enxergado em nós filhos, mas muitas vezes nós estamos agindo como os cães. Melhoramos hoje, voltamos para o vômito amanhã, melhoramos de novo, voltamos novamente para o vômito, e assim estamos prosseguindo. Mefibosete deixou bem claro quem era ele para que Davi olhasse para ele. Ele se sentia um cão. Assim somos nós. Nós estamos com as nossas atitudes agindo como cães, mas Deus não tem olhado para nós como cães, Ele tem olhado para nós como filhos. Filhos amados. E isso Ele tem mostrado a cada um de nós, que nós venhamos olhar para Jesus e aprender de Jesus, porque Ele é autor e consumador da fé. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia, e é Ele que está sentado no alto e sublime trono, intercedendo por mim e por você. Merecemos? Não, mas Ele tem intercedido. Ele quer que nós sentemos nesta mesa e ceiamos com Ele. Vamos orar, apresentar nosso presidente, apresentar todas as pessoas que estão em sua volta em oração, para que eles possam olhar para Jesus, para que eles possam ver o quanto Jesus ama as suas almas. Porque como nós somos amados, todos os seres humanos na face terrestre, no globo terrestre, são amados por Jesus. Então que o Senhor venha agir em favor de todos nós, e que nós venhamos nos arrepender de todas essas atitudes, palavras, pensamentos maus, mas que venha reinar em nossa mente, em nosso coração, só pensamentos bons, para que nós possamos fazer o que Jesus nos ensinou a amar e transmitir este amor em Cristo Jesus para cada coração. E eu agradeço a cada um que passar por aqui, ouvir essa palavra, a qual Deus colocou no meu coração já tem uns meses, só que eu vou deixando, e nessa madrugada Deus despertou-me e me lembrou novamente dessa passagem, e aqui estou, para a honra e glória de Jesus. É Ele, não nós, é Ele. Ele é digno de adoração, de exaltação, e Ele é grande, nós somos pequenos. Que nós diminuamos e Ele cresça em nossas vidas. Fiquem com Deus, cada um de nós e todos vocês.